Primeiro aqui os tipos jurídicos, tá? Definição de tipo jurídico. A definição do tipo jurídico é uma etapa determinante para a constituição da empresa. Cada tipo jurídico é representado por um código, tá? São eles: microempreendedor individual, tá? Empresário individual, sociedade limitada EIRELI e sociedade unipessoal. Essas são as mais usadas atualmente, tá bom? O microempreendedor individual e o empresário individual, ele sempre vai ter o código 213.5, tá? Em empresas limitadas, sempre vai ter o código 206.2, tá bom? Essas aqui são as mais usadas atualmente, as mais usadas. E eu vou passar para vocês aqui cada uma, tá? Aqui, qual a diferença do empresário individual e uma sociedade limitada, tá? Vou explicar por aqui para vocês. O empresário individual, esse tipo jurídico é constituído apenas por uma pessoa física, tá? Porém, não há uma separação jurídica entre os bens do empresário e os bens da empresa, ou seja, o empresário vai responder de forma ilimitada pelas dívidas contraídas pela empresa. Exemplo: caso o empresário contraia uma dívida trabalhista com alguns funcionários, juridicamente a justiça pode determinar a penhora dos bens e pagamento das dívidas. Como que é isso? Vou explicar para vocês. Quando você está enquadrado no empresário individual, quando você tem algum problema, pode ser de funcionário, tá? A justiça ela pode penhorar os seus bens, tá? E você vai, o empresário ele responde ilimitadamente, ou seja, com os bens da pessoa física e os bens da empresa, seja imóvel, maquinário, tá? Então essa é a questão aqui do empresário individual. Vou explicar para vocês aqui agora a sociedade limitada. Sociedade limitada. A sociedade limitada é aquela que 2 ou mais sócios se reúnem para constituir a empresa. Nesse caso, o sócio responde de forma limitada ao capital social da empresa, pelas dívidas por elas contraídas. Ou seja, em via de regra, o patrimônio do sócio não será afetado, caso a empresa contraia dívidas. O exemplo aqui vou dar para vocês. Caso a empresa tenha dívidas trabalhistas, essas dívidas vão se limitar apenas ao capital social da empresa. Caso a empresa tenha investido o capital integralizado em bens, a justiça vai se limitar somente à penhora dos bens da empresa, tá? Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. Aqui nesse caso, quando a gente abre uma sociedade limitada, o patrimônio do empresário ele tá protegido, tá? Ele está blindado. Caso dê algum problema na empresa, a justiça, tá, em vias de regra também, não pode executar bens do empresário. Então é diferenciado bens da pessoa jurídica, bens da pessoa física, tá bom? No caso da empresa, se ela tiver integralizado um imóvel, maquinário, tudo isso pode ser dissolvido aí no processo, tá? Mas o bem do empresário, a justiça em vias de regra não pode mexer, tá bom? Então essa é a diferença. Aqui vou explicar para vocês aqui a sociedade limitada unipessoal, tá? A sociedade limitada unipessoal foi criada recentemente pela Lei 13.874 de 20 de setembro de 2009. O governo criou esse modelo a fim de desburocratizar e flexibilizar. Assim surgiu a sociedade limitada unipessoal. Essa também é apenas uma empresa que em seu contrato figura apenas uma pessoa física, tá? E seu patrimônio é separado dos bens da empresa, como as outras empresas limitadas. Essa empresa tem algo bem interessante para o empresário, que não se enquadrava para a constituição da EIRELI, tá? Nesse modelo, a empresa não é preciso integralizar 100 salários mínimos. O empresário vai integralizar apenas o valor que dispor. Como que é isso? Vou explicar para vocês. Nós temos o caso que o governo criou da EIRELI, tá? Que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Como que é isso? Antigamente não tinha, só poderia ser limitado se tivesse 2 ou mais sócios, tá? Aí o governo criou primeiramente a EIRELI, que pode ser um empresário só, tá? Um empresário só na empresa, vai figurar só o empresário e ela vai ser limitada, tá? Por isso que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Só que nesse caso da EIRELI, nós temos, para abrir, o empresário tem que integralizar 100 salários mínimos do ano vigente, tá? Exemplo, nós estamos em 2020, o salário mínimo é 1.045. Para a gente abrir aqui uma empresa EIRELI, nesse caso, nós temos que integralizar
nós teríamos que integralizar R$ 104.500, tá? O empresário teria que dispor desse valor para esse valor integralizar no capital social da empresa. Então, o governo melhorou. No ano agora de 2019, o governo melhorou mais essa situação. Tá? O que ele fez? Ele criou a sociedade limitada unipessoal. Essa sociedade ela meio que vai anular a Eireli. Por quê? Porque os empresários eles vão nesse momento preferir abrir a sociedade limitada unipessoal, porque ela não tem essa diferença de 100 salários mínimos. O empresário pode colocar o que ele tiver no momento, pode dispor o que ele tiver. E vai, o nome, a questão de nome, vai ser a mesma coisa das limitada e Eireli, tá bom? Então, essa é bem importante, é uma empresa que poucos conhecem ainda, mas acredito que vai ser o melhor tipo jurídico, o melhor modelo a ser usado agora, tá? Para quem quer proteger os seus bens. Nesse caso, nós vamos vir aqui mais para frente, Eireli, tá? Vou explicar aqui agora um pouco da Eireli. Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada. A empresa Eireli é um tipo jurídico relativamente novo. Foi criado pela Lei 12.441 de 11 de junho de 2019 e entrou em vigor em 2012. É uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, o governo criou a empresa que pudesse ser, mesmo que individual, ter a responsabilidade limitada, igual à sociedade. Sendo assim, também há uma separação jurídica entre os bens do empresário e os bens da empresa. Por exemplo, podemos usar o mesmo dado para a empresa limitada. Porém, para abrir a Eireli, é preciso observar as importantes leis específicas ao capital. A. Ser totalmente integralizado no momento de sua constituição e ser superior ao limite de 100 salários mínimos vigente. Tá? Isso foi o que eu acabei de explicar para vocês. Esse tipo jurídico Eireli tem que integralizar 100 salários mínimos, tá? Do ano vigente, ou seja, atual. Tá bom? Vamos vir aqui. Agora fica uma dúvida, tá? Vai uma dúvida aí para muitos contadores que não sabem qual o melhor tipo jurídico ele vai oferecer para o seu cliente. Tá? E agora, qual tipo jurídico apresentar ao meu cliente? Vai ficar essa dúvida, né? Tá. Então assim, ó, vamos lá. Você deve apresentar e definir para o seu cliente o tipo jurídico que mais tiver relevância naquele momento. Exemplos. Caso ele vá entrar com um ou mais sócios, o ideal seria abrir uma sociedade, tá? Isso é sem dúvida. Um ou mais sócios, uma sociedade limitada. Se ele for abrir uma empresa, onde vai figurar apenas um sócio, ou seja, ele mesmo, tá? E se ele dispor do valor da integração de 100 salários mínimos, pode ser uma Eireli, tá? Se quiser apenas uma empresa simples, onde vai ter apenas algumas transações e não vai comprometer seus bens naquele momento, ou não tem bens também, pode indicar abrir um empresário individual, tá? Agora, se não atende nenhuma das opções mencionadas acima, o melhor seria, sem sombra de dúvida, a sociedade limitada unipessoal. Lembrando que isso tudo vai depender do que o empresário dispõe naquele momento. Cabe a você analisar minuciosamente e apresentar a melhor opção, tá? O que acontece? Vamos lá. Vamos revisar. Se o empresário ele quer abrir, vai entrar com outro sócio, um amigo, tá? Não tem dúvida, a sociedade limitada, tá? Também, para quem não sabe, sociedade limitada não tem limite de capital social, pode integralizar bens também, tá bom? Agora, se ele tiver os 100 salários mínimos, ele pode abrir uma Eireli. Agora, se for só uma pequena empresa para fazer algumas transações, não vai lidar com funcionário, nem nada do tipo, ele pode abrir um empresário individual, tá? Que ele tem a responsabilidade ilimitada, como eu já expliquei para vocês. Agora, no momento aqui Agora, se ele não atende nenhuma das necessidades acima, ele pode abrir uma limitada unipessoal, tá? Como eu disse, essa sociedade limitada unipessoal, ela veio, vamos dizer, para deixar um pouco de escanteio a Eireli. Então, se o empresário for abrir a empresa com certeza sozinho, tá? Não tem por que ele integralizar esses 100 salários mínimos também. Não tem sentido, tá? Então, o ideal seria a sociedade limitada unipessoal, tá bom? Mas antes de você ver tudo isso, você tem que sentar com o seu cliente, analisar, ver o que é melhor para ele e apresentar os tipos jurídicos, tá? Primeiro ouça o seu cliente, ele vai explicar mais ou menos e você vai entender qual que é o melhor tipo jurídico para escolher para ele naquele momento, tá?